Olá, como é fantástico, eu sou a Jaque, sou escritora e artista e hoje eu vim fazer a resenha desse livro que eu recebi em parceria com a editora da Universidade Federal de Juiz de Fora. O primeiro livro que eles me mandaram, eu mostrei no vídeo de recebidos, se chama Os Condenados da Terra, do autor Frantz Fanon. Esse autor ele é um psiquiatra, ele era muito engajado nas questões sociais ali na Argélia, e ele vem e escreve esse livro aí já no final de sua vida aí, é a última das suas obras, para abordar aí a questão da guerra da Argélia e das consequências que ela teve tanto para a sociedade ali quanto para aquelas pessoas, para os argelianos, para a construção daquela sociedade do ponto de vista psicológico, né, psíquico. E ele usa ali os conhecimentos dele dentro da psicologia, da psicanálise, né, da psicologia, para explicar a questão da violência e como que a população argeliana ali acabou sofrendo e se desenvolvendo devido a esses conflitos e essa guerra que teve aí durante muito tempo na Argélia. E o livro ele é dividido aí em 5 partes. Já na primeira parte, o autor ele vem explicando a questão da violência em si, contextualizando a questão da violência, por que os argelianos resolveram lutar contra esse colonialismo através da violência. E na segunda parte, na segunda e terceira parte, ele mostra a questão da imposição dos europeus, dos franceses, né, sobre essa sociedade argelina. Fala também da questão de que os europeus, os franceses, eles viam os argelinos como um sub-humano, uma raça de ser humano que era inferior e que não tinha modos, não tinha cultura e tudo sobre a Argélia era inferior e precisava ser substituído por uma cultura caracteristicamente europeia. Começa aí a questão da formação dessa sociedade argelina a partir dessa intervenção dos europeus nessa sociedade. E é bem interessante porque o Fanon ele ele explica e exemplifica ali no texto, nesse livro, que a sociedade argelina, a sociedade colonizada, na verdade, ela é formada a partir aí dessa mistura entre a cultura local e a cultura europeia que está sendo imposta a eles. E já no finalzinho ali do livro, ele vem, na quarta e quinta parte, ele vem, mais especificamente na quarta parte, ele vem explicando essa questão da formação da cultura e da questão da cultura argelina que foi deixada para trás. E ele fala que, no caso ali, a sociedade ela sofreu com essa briga, ela teve que ir contra esse conceito de que o argelino ele era um sub-humano, teve que se provar como um ser humano e se libertar ali, deixar de ser colônia, né, se libertar do colonialismo. Só que a partir do momento que eles conseguem a independência, eles se veem como uma sociedade que não tem uma identidade, que não tem uma cultura, e eles não podem voltar a ser o que eles eram antes do colonialismo, porque aqueles costumes já só se perderam ali no meio do caminho. E eles também não podem ceder à tentação de aderir aos costumes europeus, porque aí eles vão se tornar uma sociedade europeia, vão deixar de ser os argelinos. E aí ele começa a enfatizar aí nessa questão de que o povo que foi colonizado ele precisa criar uma consciência de si mesmo e construir a sua própria cultura independente do país ali, da cultura que foi imposta a eles durante o colonialismo. E ele enfatiza o livro sobre essa luta contra o colonialismo e ele usa muito a Argélia como um exemplo, como
um estudo de caso, na verdade, que ele fez. Ele era um autor que era engajado nessa luta da Argélia e ele estava do lado dos argelinos, né? Defendia muito o povo colonizado, que eles deveriam ser livres, mas eles deveriam criar a sua própria cultura. E ali na quinta parte ele vem exemplificando e descrevendo as consequências diretas dessa guerra e de todos o que se chama ali de acontecimentos, né? Que é o que sucedeu, o que aconteceu depois, durante e depois dessa guerra. E o interessante é que ele mostra, descreve, né, casos que chegaram até ele de pacientes, de pessoas que foram torturadas ou de que participaram diretamente da guerra e como isso interferiu ali no psicológico dessas pessoas, o que elas se tornaram depois disso, o que elas sofreram após todo esse processo de descolonização e de busca ali pela sua própria identidade. E fica uma coisa ali bem um pouco confusa, porque ao mesmo tempo que os argelinos eles lutam pela liberdade, eles estão sofrendo uma represália, porque eles ainda não são vistos como seres iguais aos europeus, e tem europeus ali no território argelino, e tem argelianos também no território francês, ali na Europa, e existe muito essa questão do preconceito, do racismo mesmo, e desse preconceito de uma sociedade com a outra. E mesmo vivendo no mesmo território, eles são inimigos e ainda estão lutando entre si. Até mesmo depois ali dessa guerra, a guerra oficial dá uma acalmada, essa luta, essa briga continua de uma forma velada, disfarçada, e em alguns relatos ainda os próprios torturadores que participaram ali dessa guerra contra os argelianos, né, eles acabam afirmando ou deixando a entender que essa guerra não terminou quando declararam que teria terminado, ela continuou e eles prosseguiram ali com esses atos de preconceito, de racismo, e teve muita tortura e de tentar inibir aí essas lutas, os grupos, né, que se formaram para lutar contra o colonialismo. E como consequência ali, né, eles acabaram desenvolvendo doenças psíquicas que acabaram aí sendo tratadas aí por Fanon, e ele ele faz essa análise para explicar o porquê dessas doenças, e que a base dessas doenças é sim a questão da formação dessa sociedade e está diretamente ligada a essa guerra. Além disso, é interessante porque ele fala muito da questão do povo colonizado se posicionar e se libertar mesmo do colonizador, né? Do país ali, da região que tá, daquele ser superior que vem impor a sua cultura, os seus modos e acaba explorando esse povo de uma forma muito descarada até. Então, assim, é um livro muito complexo. Ele, apesar disso, não é difícil de ler. Fanon ainda cita em alguns pontos que ele usou uma linguagem mais facilitada, até porque esse livro é direcionado aos argelianos, que mesmo ele defendendo, ele acaba ali afirmando que eles são um povo menos desenvolvido. Ele enfatiza que é um país de terceiro mundo, então ele escolhe as palavras de uma forma que ele acha que aquele povo que não tem um entendimento muito claro de cultura vai conseguir entender o que ele está falando. Então, eu não tive nenhuma dificuldade para ler esse livro, apesar de ser um tema bem complexo, a gente consegue acompanhar o raciocínio do autor. E ele aborda ali questões que, apesar de terem ocorrido lá em 1950, na década de 60, são questões que eu percebi que são bem presentes ainda no nosso tempo, aqui na nossa realidade. Então, é interessante para entender como que funcionam as sociedades, como que funciona a construção de uma sociedade, a construção dessa cultura, a concepção da cultura de um lugar.
que ela não é feita só da cultura dos antepassados, ela não é feita só da cultura dos colonizadores, ela é meio que uma mistura e ela tem essa obrigação, é quase uma obrigação de se desenvolver para ser mais do que era antes, para ser mais do que só a cultura dos antepassados, para ser mais do que só a cultura do colonizador. E ele enfatiza que é impossível dissociar a cultura do colonizador da cultura do território, ali do povo que estava ali antes daquele território ser colonizado. Então, é muito complexo, é muito difícil definir, explicar assim com poucas palavras, mas é um livro que deixa a gente assim sobrecarregado de informação, mas de uma forma muito boa, muito didática e fácil sim de compreender. Então eu recomendo para quem gosta aí de estudar as questões na área da psicologia e na área da sociologia também, que elas são muito associadas. E eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, quem tiver interesse em comprar esse livro. Ele é um best-seller da editora da Universidade Federal de Juiz de Fora. E é um livro grande, ele tem 373 páginas. É um livro um pouco grande. Mas bom, é isso, né? Não vou me estender aqui porque o tema, como eu disse, é bem complexo, mas vale muito a pena. É um conteúdo que enriquece muito aí a bagagem e o intelecto de qualquer um que vá ler esse livro. O link vai estar aqui embaixo para quem quiser comprar o livro, acessar lá o site da editora, o FJF. E até o próximo vídeo.